Bom dia, Mariana, bom dia, Alexandre, bom dia, doutor Álvaro, bom dia a todos. Antes de falar sobre os números, que são realmente chocantes sobre a vacinação em geral e sobre as doenças que estão voltando, eu gostaria que o senhor explicasse o que caracteriza uma epidemia. O que é uma epidemia, afinal? Olha, a gente ficou muito familiarizado com esses conceitos durante a Covid-19, de epidemia, pandemia, mas a definição de epidemia é quando eu tenho um aumento do número de casos de uma doença em alguns locais, sem ter um contexto de disseminação, por exemplo, global. Então, vamos citar um exemplo. A gente está lá com a varíola de primatas que está acontecendo agora, né? A gente está tendo um aumento de casos em alguns países do mundo. Então, as definições elas são muito dinâmicas, né? Então, uma epidemia pode se transformar numa pandemia à medida que ela alcança níveis de transmissão em vários países do mundo, ou quando ela começa a ficar permanecendo naquele local, ela não desaparece, ela vira uma endemia. Então a gente falou de todos os conceitos que são relevantes para entender epidemia, endemia e endemia. Aham. São vários estágios, então, conforme a doença vai progredindo, ela vai mudando de nome, é isso? Exatamente. O marcador dessa mudança de nome tem a ver com a disseminação numericamente e geograficamente, né? Então, quanto maior a quantidade de casos e o alcance global, isso vira de uma epidemia para uma pandemia, quando todos os continentes têm casos dessa doença aí, uma doença X, uma doença antiga, uma doença nova, aí vai depender do que a gente está considerando. E qual a diferença da vacina para um remédio? O que que a gente pode dizer que é uma vacina? A vacina é uma estratégia fantástica do ponto de vista de saúde pública, já utilizada durante muitas décadas, que é onde você coloca ali, de uma forma muito simples, um pedacinho de um patógeno dentro do seu corpo. E esse patógeno pode ser inativado, ele pode ser através de um vetor viral. Isso dá para o nosso organismo capacidade de produzir uma resposta imunológica, que muitas vezes vai ter células de memória, para que num segundo momento, quando eu realmente me expuser a um patógeno de verdade, eu tenha uma resposta de células imunológicas ali guardada para combater um processo infeccioso. Então, nada mais é do que uma maneira de eu estimular o meu sistema imunológico sem prejudicar o organismo, sem trazer eventos adversos graves, para quando realmente um patógeno de verdade aparecer, eu tenho uma resposta formada para combater aquela infecção. Quer dizer, é algo que você faz antes, porque a gente sabe, houve de muitos médicos intensivistas, aqueles médicos que trabalham na UTI, que as pessoas que não se vacinam, por exemplo, com relação à Covid, chegam lá com falta de ar dentro da UTI e pedem: ai, me dê a vacina, eu quero tomar a vacina. Está naquela situação, ali, naquele sufoco, literalmente. Só que aí não adianta tomar a vacina naquele momento, certo? Não é que a vacina vai resolver. Exatamente, eu vivenciei essa situação durante a Covid, dos pacientes que não quiseram tomar a vacina, aí chega lá, eu quero tomar agora, não adianta, porque você precisa dar um tempo para o seu organismo produzir essa resposta imune, né? Para que quando aconteça aquele processo de infecção, tenha a resposta pronta. Isso leva tempo, algumas semanas, então não dá para você vacinar alguém doente com doença ativa, porque não tem a resposta, não vai ficar pronta, pelo contrário, pode trazer até problema você vacinar alguém doente. Olha, eu gostaria de agora que a gente já entendeu o que que é uma epidemia e o que que é a vacina, eu gostaria de entrar até em alguns dados que eu li numa matéria da Mariana Varela, que é, a que foi inspiradora desse programa aqui, que é uma matéria que trouxe uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Imunologia e da Avas, que mostra ali que 7 em cada 10 brasileiros acreditam, no mínimo, em uma informação imprecisa sobre as vacinas. Não foi isso, Mariana, que trazia a sua matéria? Oi, é só uma correção, é a Sociedade Brasileira de Imunizações De que fez essa imunizações, pesquisa. exatamente. Exatamente, essa pesquisa mostra, né, já vem, confirma o que os especialistas já vêm chamando a atenção faz um tempo, que a gente tem tido uma queda na cobertura vacinal no Brasil. A gente, é bom lembrar que nós temos campanhas de vacinação muito bem sucedidas no país, né, a gente tem vacina gratuita pelo SUS no país para as principais doenças, e o Brasil sabe vacinar, sempre vacinou muito bem, né, nossas crianças principalmente. E nos últimos anos, mais ou menos desde 2015, 2016, a gente tem tido uma queda anual na cobertura de todas as vacinas. Então, a Sociedade Brasileira de Imunizações fez essa pesquisa com a VAS para mostrar, para tentar entender os motivos dessa queda, né?
E realmente teve esse é um dos dados da pesquisa, né, que 7 em cada 10 pessoas acreditam em, no mínimo, uma informação imprecisa sobre as vacinas, quer dizer, é bastante gente, né? Eu queria aproveitar o gancho, também perguntar para a Mariana e para o doutor Álvaro, quer dizer, para uma epidemia e uma pandemia, quer dizer, uma doença chegar nesses patamares, qual o papel da informação? Quer dizer, qual o papel da ciência saber se comunicar com o público geral, né, e saber ter a clareza nos termos, nas tendências, para que a informação seja um elemento de, digamos, de controle, de certa maneira, da disseminação de doenças. Quer dizer, esse papel que a Mariana faz é essencial. Como é que vocês enxergam isso? Olha, é um papel crucial, né, e com relação a se comunicar com a população e explicar todas as etapas relacionadas, por exemplo, quando a gente fala de uma vacina, como ela é importante no controle de várias doenças infecciosas, a gente não se comunica com a população de uma forma sistemática, né? Isso faltou muito durante a Covid-19, né? A comunicação social que a gente precisa, não só os médicos, mas a gestão da saúde. Falar, vários países do mundo a gente viu pronunciamentos de líderes locais entrando em rede nacional, falando com a população, olha, existe uma estratégia que está sendo desenvolvida, ela vai dar certo, a gente precisa ter uma adesão a essa estratégia. Então, a saúde pública, ela precisa de comunicação social, a gente não consegue chegar na população, e hoje a gente tem um problema, entre aspas, aí, que são as redes sociais, e notícias fantasiosas, tudo voa numa velocidade que a gente não consegue controlar, mas daí que vem o papel de médicos comunicadores, e especialmente da gestão dos governos locais, de dentro de programas, das escolas, com os pais, o tempo inteiro falar da necessidade, dos benefícios, dos poucos eventos adversos, da maior parte das vacinas. Isso realmente foi fundamental em vários locais do mundo para o controle da pandemia da Covid-19 e atrapalhou alguns locais por essa avalanche de notícias fantasiosas com relação à vacina. E o que chama atenção nessa matéria é que o Brasil, que em 2016 recebeu um certificado da eliminação do sarampo, vamos começar aqui com um dado concreto, que é o sarampo, gente, que em 2016 a gente não tinha sarampo circulando, e agora volta o sarampo a circular, já tem casos de morte do sarampo, segundo a matéria, 40 óbitos, são 40 mil casos em 2018, a gente entra em 2022, não é isso, Mariana, com não sei quantos, com metade da população alvo só vacinada, que é isso? Esse dado? A gente sempre tem uma queda, é normal que haja uma queda na cobertura vacinal de vacinas em que exigem várias doses, né? Quer dizer, se uma dose só, você sempre tem uma adesão maior do que aquelas vacinas que têm mais de uma dose. Então, a gente viu aqui, em relação ao sarampo, que em 2021 só 50% do público-alvo estava com as 2 doses, né, tinha tomado as 2 doses exigidas. É um número extremamente baixo, essa vacina precisa de uma cobertura vacinal mais alta, né? Então, realmente, a gente pensar que a gente começou 2022 só com 50% do público-alvo completamente vacinado contra o sarampo. E é por isso que a gente tem visto esse aumento aí de casos, né? E a gente olha para esse comportamento da população e a gente vê que não é só o movimento antivacina o responsável, são vários fatores. Então, assim, você vê que eu dei a primeira dose, ou então eu acho que é uma doença que não está, eu não estou vendo nenhum caso, então eu acho que é uma doença que não está mais entre nós, então eu não preciso levar meu filho para vacinar. São muitos fatores. E que, de novo, como o Alexandre falou, a comunicação é fundamental. Eu pergunto, que tipo de comunicação, qual é o papel que o governo deveria fazer nesse momento, que tipo de campanha que a gente tinha lá nos anos 70, que tinham, inclusive, menos ferramentas para comunicação, né, como a gente tem hoje, redes sociais, que a gente tem hoje com recursos mais sofisticados, que a gente não está cumprindo esse papel na comunicação, né? O que a gente deveria estar fazendo que não está fazendo?
Olha, todas as campanhas de imunização que a gente o Brasil é um país que tem essa tradição do Programa Nacional de Imunizações, o Brasil tem uma incorporação de muitas tecnologias vacinais, isso foi importante na linha do combate de várias doenças infecciosas, mas não adianta a gente ter tudo se a gente não consegue se comunicar bem com a população, né? E eu acho que vai muito além de uma campanha uma semana antes na televisão, que coloca ali o Zé Gotinha, que coloca um personagem, eu acho que isso tem que entrar em escola, isso tem que falar com o professor, isso tem que falar com os pediatras, envolver os profissionais da área da saúde também nessas campanhas, né? A gente tem figuras extremamente importantes, influenciadoras no nosso país, que podem participar disso. Eu acho que falta um pouco de criatividade nessas campanhas, falta antecipação para falar isso muito tempo, falta a gente resgatar os dados do passado, por exemplo, de doenças gravíssimas que as pessoas não viveram, né? Pólio, sarampo, e o mundo todo agora globalizado, onde uma doença infecciosa pode chegar num país muito rapidamente, que foi o caso do sarampo. A gente vacinou mal, nossos vizinhos vacinaram mal e a doença entrou pelo norte do Brasil, onde a cobertura vacinal era muito ruim. Então, faltam estratégias sólidas, contínuas de comunicação social. Não é para se comunicar só Um antes esforço da campanha. nacional para essas doenças não voltarem, né? Um esforço total, assim, até porque, né, doutor Álvaro, eu fico imaginando que muitos pais jovens, até médicos, eles não conhecem essas doenças, né? Porque não tiveram contato. Exatamente. Eu fui ver sarampo como infectologista, nunca tinha visto na epidemia de 2016, 17. Eu não tinha visto caso de sarampo na minha vida. Então, pessoal, isso existe, isso pode ser grave. Eu vi paciente evoluir para encefalite, quadro neurológico, então falta a gente lembrar um pouco do passado, né? E falar com os médicos, com a população de uma forma mais contínua. Eu acho que precisa de continuidade nessa questão das vacinas. Mariana, vamos dizer que a gente está na melhor rádio de notícia aqui do Brasil, na Band News FM. Você tem o seu portal que é tão acessado, que é tão claro, né, com as notícias. Você tem um papel aí social fundamental. Mas vamos dizer que a gente não tem acesso, de repente, a isso, né? Uma família não tem acesso à rádio, está sem acesso não conhece o seu portal, digamos assim. Qual é a fonte? Né? E lembrando que fonte é aquele lugar onde a gente vai buscar informação. Qual é a fonte segura no Brasil para eu me informar? Quais são as vacinas que estão disponíveis? Onde elas estão disponíveis? Como eu faço para conseguir vacinar meus filhos ou eu mesmo? Quer dizer, se você fosse, vamos dizer, listar 3 fontes importantes para a gente entender como está a cobertura vacinal no Brasil, o que você sugeriria para o nosso ouvinte? Olha, como o doutor Álvaro bem falou, é importante uma estratégia de comunicação, né, que venha principalmente de políticas públicas bem desenhadas nesse sentido, né? Agora, a gente vê países que têm boa cobertura vacinal, algumas estratégias interessantes, por exemplo, a Austrália conseguiu vacinar a população contra o HPV, né, vacinar adolescentes que não são fáceis, né, não são uma população fácil de vacinar por muitos motivos, né, não tem mais o pai e a mãe que levam ao posto, enfim, e eles conseguiram estratégias muito interessantes. Primeiro, a abordagem dos próprios profissionais de saúde, que muitas vezes não têm informação, a não ser os pediatras, os infectologistas que estão, né, que conhecem o calendário vacinal, muitos profissionais de saúde não estão acostumados. E lá você tem campanhas assim, uma menina machucou o pé na escola, foi ver o pé no hospital. O médico pergunta, quantos anos você tem? Você já foi vacinada contra HPV? Você tem alguma dúvida? Você sabia que a vacina funciona assim, assim, assado? Toda vez que a pessoa chega ao sistema de saúde, ela recebe alguma informação sobre vacinação. Isso é importante. As escolas têm um papel fundamental também, e a gente também viu campanhas organizadas aqui de vacinação contra o HPV, que na primeira fase usaram as escolas, né? Essas campanhas utilizaram as escolas como espaço para vacinação e teve uma adesão de mais de 90% de meninas, que era o público vacinado na época. Então, contar com outros setores da sociedade, além, obviamente, da mídia, além de você fazer campanhas de vacinação bem comunicadas, né, com peças publicitárias, enfim, todas as estratégias que a gente já conhece, envolver outros setores da sociedade também, que não necessariamente estariam relacionados à vacinação, mas que podem sim ajudar na informação. Mas eu digo assim, em termos de site, vamos dizer, se você pudesse me dizer, que site eu devo acessar para buscar uma informação atualizada? O que você diria hoje? Olha, a grande mídia, que eu acompanho bastante, sempre divulga as campanhas de vacinação, né? Então, começa, por exemplo, vacinação contra a gripe, você vai lá em todos os grandes sites, essas campanhas são geralmente divulgadas.
Então, eu acho que é sempre importante checar nos grandes sites, se a pessoa tiver acesso, ou perguntar nos postos de saúde, nas UBSs. As UBSs podem informar também. Eles checam as carteirinhas, eles orientam, vê o que falta, eles são levar a carteirinha, às vezes os pais não sabem, por exemplo, se, será que eu estou em dia, será que está faltando alguma dose? Leva a carteirinha lá, os profissionais olham, dizem, olha, falta acertar tal dose, falta colocar em dia tal dose. Mesmo que você não esteja indo para vacinar, você está indo, sei lá, para qualquer outro motivo, leva a carteirinha, se informa com profissionais de saúde, nas UBSs, eles passam essas informações. Inclusive, muita gente que foi vacinar contra a Covid, ali, aproveitou para fazer a carteirinha ou para checar a carteirinha que estava desatualizada. Isso foi muito interessante. E o pessoal do SUS é muito bacana, eles são muito solícitos, se destacaram nesse episódio. Impressionante. A gente precisa de colete salva-vidas nessa maré de desinformação. Então, quando eu faço essa pergunta, é um pouco para tentar identificar onde que a gente se segura para conseguir boiar com segurança, né? Acho que é nesse sentido. Agora, falando em Covid, eu sinto assim que falta informação de novo. Tem aí um vácuo nessa questão da Covid, onde as pessoas podem saber para vacinar, quando virar a vacina para os mais jovens, ou para os que têm comorbidade com 18 anos, enfim, de novo deu um branco aí, parece, no fluxo de informação com relação à Covid, já que a gente está falando sobre ela. Vocês percebem isso também ou é só nós aqui que... A gente percebe, primeiro, que a gente está vendo um aumento de casos nas últimas semanas. A gente começou um processo de flexibilização, com todos os poréns dessa flexibilização, e o que falta a gente falar agora de novo é aquela questão da comunicação social, né? A gente tem pessoas que não tomaram a terceira dose. A gente sabe, do ponto de vista de estudos científicos, da queda de títulos de imunidade com o tempo. Então, falta alguém falar, olha, você não tomou sua terceira dose, quando foi a sua segunda dose? Está caindo o seu título de proteção. Você é uma pessoa, de repente, mais vulnerável, que tem uma doença de base, que é imunossuprimida. É importante que você se dirija aos postos para tomar essa terceira dose. O dado brasileiro de terceira dose não é bom. A gente não tem nem 50% da população com 3 doses de vacina. Então, é claro que existem alguns canais de comunicação, internet, mas falta algo mais claro. Foi uma avalanche de informação de vacina nos últimos anos e coisas que iam mudando de semana para semana. Nem os próprios profissionais, olha, eu trabalho com infectologista e pediatra, estavam a par disso. Às vezes a menina lá do posto de saúde fica na sala de vacina, sabe mais do que a gente. Então, olha a importância de investir na atenção primária, de divulgar isso ali no serviço de saúde, né? Isso é muito, muito importante. Eu acho que Deus acaba morando nos detalhes nesses casos. E essa questão das doses da Covid, como a Cris trouxe, é muito importante. Por exemplo, eu acho que tem muita confusão de informação com relação à quarta dose, por exemplo. Mas todas, né? A terceira e a quarta. A terceira, como o doutor Álvaro falou agora, eu acho que existe essa confusão, essa mistura está na sociedade hoje, e com essa chegada da possível quarta dose para profissionais de saúde, começam rumores de que você não sabe mais quem deve se proteger. Então, essa clareza que são as nossas coletes salva-vidas nessa enchente de informação, né? Eu gostaria de voltar aqui a falar das nossas vacinas, das doenças que já estavam controladas aí. Tudo bem a gente falar da Covid, sempre, claro, mas voltar a falar das outras, porque elas ficaram meio coadjuvantes, mas elas são igualmente importantes. Voltar a falar da tríplice viral. A tríplice viral, eu gostaria que vocês falassem das doenças, que ela engloba aí rubéola, cachumba, não é isso? E qual é a terceira? Sarampo. Sarampo, claro, sarampo, que a gente começou a falar. E essa segunda dose, que só 50% dessa população que saiu vacinada. Mas parece que as pessoas que são também foco da BCG, que inclui aí a poliomielite, também começa a haver alguma escassez nessa cobertura vacinal. É isso mesmo ou não? Existe, inclusive, uma escassez da própria vacina. A gente tem uma gravação, daqui a pouquinho a gente localiza, porque tem uma gravação do Rio de Janeiro que mostra que existe uma falha na produção da BCG, da vacina.
Olha, durante a Covid-19, vários problemas apareceram com relação a você sustentar um planejamento de um programa de vacinas que realmente tem uma boa adesão. Claro que as pessoas acabaram não tomando as outras vacinas, isso é um fenômeno que aconteceu, as pessoas pararam de tomar, as mães deixaram de levar as crianças para os postos de saúde, a produção de insumos vacinais toda ficou meio que destinada para a Covid-19, isso aconteceu mesmo, infelizmente. Então, somou duas situações que geram muita preocupação para os próximos anos para o Brasil e para o mundo, né? A gente já teve no Brasil surto de sarampo, não podemos esquecer também de febre amarela, a gente vive numa possibilidade de ter novos surtos de febre amarela. Então, esse gerenciamento de produção, de falar com a população, de ter acesso, e de novo, na grande dificuldade, as pessoas não sabem a indicação de sarampo, cachumba, rubéola, os profissionais esquecem, né? A Mariana colocou muito bem o exemplo de alguns países do mundo que, quando as pessoas chegam no atendimento, olhar a carteirinha vacinal, a gente precisa informatizar essa carteira vacinal no Brasil mais para ontem, carteirinha de papel que a gente se perde. A Covid mostrou para a gente que a gente pode informatizar isso no celular, precisa disso, precisa de algo mais fácil, não num papel que se perde, as pessoas não conseguem, né? Doutor Álvaro, a gente está falando aqui da rubéola, do sarampo e tal, como são doenças que elas desapareceram, a gente não tem muita ideia de como elas são, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco, talvez o senhor falasse um pouco mais sobre a rubéola. A rubéola é uma doença muito grave. O que ela pode, que limitações, o que ela traz de consequência para uma pessoa, para uma criança, que ela sofre, ela é atingida pela rubéola, por exemplo. A rubéola é uma doença febril que pode se manifestar com lesão de pele. E o que acontece? É uma doença que tem vários diagnósticos diferenciais, porque se comporta clinicamente como uma série de outras doenças. E dos maiores problemas não é nem tanto na criança, mas é na gestante, a síndrome da rubéola congênita, de má formação fetal. Então é importante que antes do pré-natal mesmo, que a mulher em idade fértil tenha imunização adequada, veja o esquema de dose para prevenir esse desfecho. Nas crianças, ela pode evoluir com complicação, não é uma doença tão grave, por exemplo, quanto o sarampo, né? Que já pode ter mais complicação do sistema nervoso central, pneumonia, infecção. A criança, quando pega sarampo, ela pode evoluir para uma forma grave de doença. Então, todas elas têm suscetibilidades, vulnerabilidades diferentes, mas importantes do ponto de vista de saúde pública, já que elas podem causar ou mortalidade e morbidade em criança, e alguma delas má formação fetal, no caso de mulheres em idade fértil. Agora, eu queria, então, já que a gente está falando de doenças cíclicas também, eu queria falar um pouco da gripe, porque agora a gente está no período de aumento de casos, e já tem a vacinação pública já começou. Agora, fica uma disputa da vacinação particular com a pública com relação ao formato da vacina, quer dizer, a potência da vacina, né? Salvo engano, a vacinação pública da gripe ela é trivalente, e muitas farmácias e farmacêuticas oferecem uma vacina polivalente, o que deixa muitas vezes o cidadão na dúvida se tomar a trivalente de graça no posto de saúde, ele está de fato protegido contra a influenza e outras cepas de gripe mais recentes. Existe uma diferença de fato, quer dizer, podemos tomar com segurança a trivalente no posto de saúde? Como é que é essa situação? É importante falar para a gente quebrar mais um mito, né? Porque os vírus de influenza fazem muitas mutações. Vacina trivalente e tetravalente, o que uma oferece de uma para outra é muito pouco. E não dá para menosprezar uma vacina disponível pelo SUS, uma vacina que vai proteger contra a forma grave. As pessoas morrem por influenza no Brasil. Eu vivenciei o surto de 2009, eu peguei o H1N1, fiquei internado no HC, quase fui entubado naquela época. Então, pessoas jovens vulneráveis. Então, você querer, não vou tomar no SUS para tomar no privado, o Brasil é um país pobre, as pessoas não têm condição de tomar vacina na rede privada. É importante que entenda-se que essa vacina trivalente ou tetravalente são vacinas muito parecidas. Eu não posso perder a oportunidade de um idoso, de levar o meu pai, levar alguém vulnerável que mora comigo, porque eu vou esperar para tomar na privada. Eu não tenho dinheiro para tomar na privada, eu vou tomar no SUS. E isso é importante, desmistificar esses mitos de superioridade vacinal, né? Doutor Álvaro, eu gostaria de perguntar, a gente está aqui comentando sobre algumas doenças, o Alexandre perguntou sobre a vacina da gripe, o senhor estava falando da gravidade, né, da vacina, que não pode se ficar escolhendo da vacina
do público, do setor privado, que a vacina é muito importante a gente tomar, e eu quero de novo falar da polio, da BCG, que é uma vacina muito importante, e eu quero dar aqui meu testemunho. Eu sou de uma época que eu tinha uma colega na minha sala de aula, isso eu estou falando de 50 anos atrás, tinha uma menina que não tinha sido vacinada, e ela usava uma perna mecânica e assistia a aula sentada, e aquilo era uma coisa que marcou não só a mim, mas eu acho que toda a minha turma ali, que a gente via que aquela menina, ela levava uma vida limitada, era muito triste, porque ela não tinha sido vacinada, e ela tinha tido pólio, e ela tinha perna mecânica, que era o máximo que ela fazia, ou então ela ficava na cadeira de rodas, ela ia para o pátio, todo mundo jogava, brincava, não sei o quê, e ela ficava naquela cadeira de rodas, o pai levava, o pai era um sofrimento, uma coisa horrível. Então, assim, explica um pouco as consequências de uma criança que pega poliomielite na infância. Além desse meu testemunho aqui, que é uma coisa que me marcou muito, que eu acho que muitas gerações, como a gente já disse aqui, médicos, pais mais jovens, não têm noção do que é uma doença dessa na vida de uma criança. Olha, Cris, olha como o seu testemunho é relevante e importante, né? Porque você contou uma situação que mexeu com você, com as pessoas que estavam à sua Até volta, me emociona, porque eu lembro como isso foi... Olha, foi muito triste ver essa menina, e ela era extremamente inteligente, mas levava uma vida muito limitada. Agora, imagina a dor de você, a gente como profissional da área da saúde, saber que tudo isso pode ser evitável com uma vacina extremamente simples e segura, né? Isso dá muita... eu não vivi essa situação, acho que muita gente viveu de ter pessoas, colegas ou pessoas que tiveram contato com sequelas da poliomielite. É uma doença muito grave, incapacitante, né? Esse vírus realmente causa uma alteração do sistema nervoso periférico, então é muito triste você ver crianças, né? E mais de passar pela nossa cabeça que hoje, em 2022, eu posso estar de novo no momento de ter um caso de pólio no mundo, com todas as ferramentas que a gente tem de divulgação, tem até vacinas inativadas agora para fazer. Então, todo esse processo de evolução vacinal passa a não ser disponível novamente para a população, não disponível, mas o acesso a essa vacina, né? Então, é realmente uma situação que deixa a gente muito preocupado, né? Pólio é uma doença realmente devastadora do ponto de vista de sequelas nas crianças. Então, mesmo os pais que não viram essa geração de crianças com pólio têm que entender a importância dentro do processo aí da pediatria, no começo de vida dessas crianças, da carteira vacinal. Olha um dado. A mortalidade infantil no mundo, ela mudou radicalmente depois das vacinas. As crianças, a mortalidade até antes dos anos 50, quase 5 a 10% das crianças não sobreviviam. E hoje, graças a um plantel de vacinas, porque são muitas vacinas, não é só a vacina de pólio, eu diminui a mortalidade infantil. Vacina é a estratégia mais eficaz do ponto de vista de saúde pública para diminuir mortalidade e morbidade em doença infecciosa. A gente sonha em ter uma vacina para Zika, para dengue, para o HIV, que são doenças ainda que causam uma quantidade de casos no mundo e de sequelas assustadoras, né? Então, realmente, nosso objetivo é que a Covid tenha impulsionado essa vontade de ter novas vacinas e que as outras não sejam abandonadas, né? Claro. Mariana, você tem uma questão aqui causal que às vezes não é muito evidente aqui, né? É o seguinte, a gente não vê tanta polio justamente porque a gente se vacinou. Exato. Essa é uma ironia perigosa, né? Eu queria saber mais uma vez agora de você, Mariana, ouvir um pouco a importância da palavra e da comunicação, porque a gente precisa entender que a gente não vê os casos, porque justamente a gente teve um bom trabalho de cobertura vacinal no passado. Porque tem controle, né? A gente tem controle. Se a gente não seguir com isso, a gente vai começar a ver casos de novo. Pois é, e esse é um medo muito, assim, é um risco realmente real, né? Porque, você vê, o último caso de pólio registrado no Brasil foi em 1989, né? Logo em 94 a gente recebeu um certificado da OMS como um país que havia erradicado a pólio, e nunca mais houve poliomielite no Brasil. Só que, se você for ver a nossa cobertura vacinal do ano passado, é muito preocupante. A gente tem, até porque são várias doses, então vacinas, como eu disse, com várias doses sempre, né, tem queda de uma dose para outra na cobertura, mas o Ministério da Saúde soltou os dados
e em 2021 a gente tem, com as 3 doses iniciais, 67% da população alvo vacinada. Com as doses de reforço, 52%. Nossa. Quer dizer, é um número muito baixo. Se a gente considerar que essa é uma doença que pode ser transmitida por via oral fecal, né? E a gente tem um saneamento básico péssimo no Brasil, né? Nós somos um país com uma cobertura de saneamento básico muito ruim. Quer dizer, a gente pode ver a polio voltar, como aconteceu no continente africano, que também recebeu o certificado de erradicação da polio há uns anos. Só ajudando a entender aqui, como a gente não tem saneamento básico, as casas jogam o seu esgoto nos riachos, as pessoas vão brincar no riacho, por exemplo, ali têm contato com aquelas fezes contaminadas e pronto. E pode voltar até pólio. Isso aconteceu no continente africano, que já havia erradicado a pólio também, hoje já tem presença de pólio em vários países, de novo. E, enfim, é um risco mesmo que a gente está correndo, não é uma coisa, sabe, que a gente diz, pode ser que aconteça. Não, a gente tem 50% de cobertura, mais ou menos, com as doses de reforço. Por que não vai voltar? Essa é a pergunta, não? Né? Eu acho que a gente tem que exatamente. Por que não voltaria? Né? Se a gente tiver casos em volta, tiver casos, e se você for também acompanhar a cobertura vacinal de outros países, né, da América do Sul, você tem casos muito ruins, né? Como o doutor Alvo falou no caso do sarampo, na Venezuela, que tinha uma cobertura muito ruim, o sarampo acabou voltando ao país, quer dizer, países perto da gente que tem cobertura ruim podem trazer casos, a gente pode ter casos de volta dessas doenças, né? O ver para crer é a pior situação numa questão de doença, né? Na verdade, a gente precisa continuar não vendo para acreditar que a vacinação tem efeito. E é mais difícil para a população em geral acreditar no que não vê, né? Bom, pode falar, doutor Alves, vai falar alguma coisa? É verdade, né? Eu, como infectologista, às vezes a gente pega pacientes com sífilis e fala, mas a sífilis não existe mais, existe ainda. Se você não se proteger, você pode pegar sífilis. Porque eu nunca vi, minha avó falou que teve sífilis. Então, essa é a questão de não acreditar no que você não viu. A gente não precisa ver para acreditar. E para aí que vem a comunicação social, de lembrar para a população que isso já existiu, né? Esse aqui é um assunto de saúde aliado à informação, né? A comunicação, esse é um assunto hoje muito forte. De novo, né, quando você pensa, né, lá nos anos 70 tinha uma comunicação mais eficiente do que hoje, nós aqui em 2022, meu Deus, como pode, né? Alguma mensagem final para encerrar, Mariana, doutor Álvaro? Chegamos no nosso tempo final aqui. Olha, eu queria dar parabéns para a Mariana, que eu sou fã da Mariana, acompanho a sua... Todo mundo aqui, né? Porque faz um papel que muita gente se exime de fazer, que é falar com a população. Isso é muito importante. Também dar parabéns para vocês por abrir essa pauta no programa. Acho que é fundamental a gente falar com a população. Eu assumo, o médico tem que ter uma função de comunicador social, de falar com a população. E esse passo que vocês deram é muito importante. Espero que a gente tenha motivado que as pessoas, depois de escutarem o nosso programa, pegar a carteirinha em casa, dar uma olhada, perguntar para o pediatra, olhar até para vacinação no adulto, que a gente tenha dado estímulo para as pessoas se vacinarem. Faz parte, tanto fazer atividade física como bem se alimentar, de ter uma carteirinha vacinal bem preenchida. É tão lindo quando eu pego uma carteirinha tudo carimbadinho e falo, parabéns, você fez todas as vacinas, está excelente. Então, muito raro nos dias atuais, isso, viu? Muito raro. É verdade, eu não quero, assim, ser baixo astral aqui, mas depois, se acontece alguma coisa, não dá para chorar e ficar arrependido, porque acontece mesmo, né? Não dá para se arrepender. Eu só queria dizer, Cris, que é importante também, a informação é importante e a adesão da população também é importante, mas a gente não pode esquecer que a gente precisa cobrar políticas públicas também. Né? Não adianta a pessoa ir ao posto, por exemplo, e não ter vacina, não encontrar vacina. Ou o posto funcionar durante o horário comercial em que a pessoa está trabalhando e precisa ir voltar ao trabalho, gastar 2 horas no ônibus, vai chegar, o posto vai estar fechado. Então, a gente tem que cobrar as autoridades também, isso as pesquisas têm mostrado para a gente, que são vários os motivos para a queda na cobertura vacinal. Não é só responsabilidade ou falta de responsabilidade ou falta de informação, enfim, dos pais irresponsáveis. A gente teve as políticas públicas voltadas para a prevenção de doenças no Brasil nos últimos anos estão muito ruins.
né, em um país que sempre foi exemplo de políticas públicas de saúde bem-sucedidas. Então, é preciso cobrar as autoridades também, para que, além dos pais, né, tenham essa consciência de ir lá com a carteirinha, perguntar, se tem dúvida, pergunta, leva a carteirinha, o que está faltando, não, cobrar também das autoridades que façam e executem políticas públicas de saúde para que as pessoas tenham acesso a essas vacinas, né? Exatamente, e não façam promessas só em ano eleitoral. Pois é. Bom, gente, nosso tempo terminou, há muito para falar, mas a mensagem principal está dada aqui. Você entendeu o que é uma epidemia, a vacina e principalmente a vida em sociedade, quando se trata de doenças evitáveis. Aceitar um determinado risco, nestes casos, raramente é uma decisão individual. Ao seu alcance está o posto de saúde, o sistema vacinal brasileiro. Depois, o arrependimento, como eu já disse aqui, de não ter vacinado você ou seu filho é zero eficiente. Pense nisso, busque informação e se proteja. Quero agradecer a Mariana Varela, jornalista especializada em saúde, e ao médico infectologista do HC, Álvaro Furtado. Muito obrigada, obrigada ao Alexandre Sayad, que voltou firme e forte aí pós-Covid, aqui no nosso estúdio. Com 3 vacinas, é bom frisar. E antes eu quero lembrar a você que o ABC da Notícia também está nas redes sociais, onde temos aí um conteúdo bem variado, com explicações fáceis, acessíveis. No YouTube você se inscreve no nosso canal, aciona o sino e a gente te avisa quando chegam as novidades. Mas já tem muita coisa lá, assuntos na área de educação, cidadania, direito, enfim, muita coisa. Vale uma visita. Se você prefere, a gente também está no Instagram e também no Facebook. A colaboração para as redes sociais é da Thalita Moreto e pela Band News a coordenação é do Renan Suquevicius, com apoio do Gustavo Giovanni. Obrigada a todos, tchau e até o próximo sábado.